Todas as terças-feiras, o JBN está recebendo um vereador para prestar contas à comunidade balsense no trabalho desenvolvido no Legislativo Municipal. O convidado de hoje é o vereador Coronel Medeiros. Boa noite, vereador. Boa noite a todos os nossos telespectadores. É um prazer, mais uma vez, retornar aqui, esse jornal aí que tem uma boa audiência, que nos dá a oportunidade, de falar, de mostrar um pouco para a sociedade do trabalho que está sendo realizado lá na Câmara Municipal. Seja bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E, inicialmente, diga para a gente, estamos no mês de março, o terceiro mês do ano, tivemos 5 sessões ordinária da Câmara de Vereadores. Para você, como está sendo para realizar esse trabalho em prol da população, algo que você também já vinha realizando como militar? Na realidade, eu tenho 34 anos de serviço público. Esses 34 anos foi prestando serviço à sociedade. Desde meus 18 anos que eu trabalho, eu já fui sindicalista, eu como sindicalista, na época, inclusive, filiado à CUT, nós lutávamos também pelos direitos dos trabalhadores. Lá na Infraero, Imperatriz, na época, foram muitas as reivindicações, solicitações que nós fizemos no intuito de melhorar o trabalho das pessoas, dos nossos servidores. E também na Polícia Militar, total de 29 anos, 29 anos de serviços prestados à sociedade, onde eu tinha sempre aquele lema, servir e proteger. Então, foi o que eu fiz na minha vida, e hoje não está sendo diferente. Eu procuro, dentro de minhas convicções, de estar sempre ao lado do povo. Eu fui eleito pelo povo para representar o povo. Então, todas as minhas ações, independente de qualquer coisa, elas serão direcionadas a bem contribuir com a nossa cidade, a melhoria dela, e principalmente com o bem-estar de toda a nossa população. Coronel, já são 5 sessões, são muitos projetos, requerimentos. Um deles é a criação, a implantação do Conselho Municipal Antidrogas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse conselho, como é que vai ser essa criação, como é que vai funcionar. Olha, essa lei, ela é datada do ano de 2017, o Conselho Municipal Antidrogas. Na realidade, muitos municípios do país, se não me engano, a sua grande maioria, possuem um conselho. Esse conselho vai tratar de políticas preventivas, educativas, em escolas, seminários, passeios, e também nas medidas restritivas, do que se refere ao combate às drogas. Então, ele é composto aí de várias entidades, essas entidades, elas falam tem na área da educação, da saúde, da segurança, do próprio legislativo, enfim. Isso inclui também o município de Balsas. Então, assim, é um projeto que nós, veja bem, eu vejo que hoje, e eu tenho plena convicção disso, que todo celular roubado, ele se transforma numa pedra de crack, ou na maconha. Então, a prevenção e o combate às drogas é essencial para que possamos também diminuir a violência aqui em Balsas, no Maranhão, em qualquer parte do nosso país. Então, eu vejo como de fundamental importância a implantação, e esse requerimento nós fizemos porque desde 2017 que essa lei foi aprovada, e está faltando aí ela ser implantada pelo chefe do Executivo. Eu acredito que será feito em pouco tempo, para que nós possamos começar a trabalhar e discutir a questão das drogas na nossa cidade com a participação da comunidade. Vereador, nas sessões onde os vereadores levam dezenas de indicações, você é um dos que gostam de levar, além de indicações, também projetos de lei. E vimos que um dos projetos de lei foi a implantação do Conselho Municipal de Segurança Pública, aqui no município de Balsas. Nós fizemos esse projeto de lei, está em análise lá pelas comissões. Nós esperamos que seja feito o mais breve possível, pois é um projeto de suma importância para que possamos melhorar a segurança pública.
Melhorar em que sentido? Primeiramente, unir as forças de segurança, tá? Trabalhar junto com a comunidade. Então, o Conselho é Municipal de Segurança. Então, significa que a sociedade, a comunidade vai participar, vai sugerir, vai ter voz nos assuntos da segurança pública. E é isso que nós precisamos. A comunidade precisa ser ouvida. Eu sempre, todos os crimes que nós desvendamos aí, muitas outras coisas durante toda a nossa vida, eu sempre tive o prazer, na realidade, de contar com o apoio da sociedade, né? A sociedade nos passava informações, confiava no nosso trabalho, né? Então, o Conselho ele também vai estar aqui, vai ter representantes da Associação de Moradores, né, de vários bairros da cidade, as 3 forças de segurança, militar, civil, Corpo de Bombeiros, Departamento de Trânsito, Guarda Municipal, representante da escola, Grêmio Estudantil, enfim. Nós vamos ter aí várias entidades que vão participar, né, e com certeza contribuir, né, para a melhoria da segurança pública, principalmente no quesito de nós podermos ver o que é que está faltando para melhorar a segurança pública. Tem um efetivo adequado? Está precisando de viaturas? Então, através disso, se faz as nossas audiências públicas, nós fazemos reuniões, isso vai ser registrado em ata e mandado para as autoridades, para as polícias, próprio para o Ministério Público, que inclusive é uma das entidades que fará parte desse conselho. Nós iremos mandar a secretária de Segurança, o governador, etc., todas aquelas pessoas que possam nos ajudar a melhorar a segurança pública da cidade. A mesma coisa, o quartel está com pouca verba para trabalhar. Eu como comandante, a gente passava aperto. Por exemplo, você recebia 380 mil por ano para cuidar de 13 municípios. Viatura, peça de viatura, pneu, etc., combustível, alimentação, material de expediente, tudo. Com 380 mil por ano, dava uma média de 30 e poucos mil mensais para 13 municípios. Isso é simplesmente insignificante. Tá? Então, são determinadas coisas que nós precisamos cobrar, analisar e estudar, inclusive outras cidades. Tem uma cidade ali, por exemplo, com 40 mil habitantes que tem o mesmo efetivo de policiais de Balsas. Espera aí, está errado? Nós precisamos unificar a segurança. A polícia não pode ficar pensa em um local ter muito policial e no outro pouco. Ela tem que ser equilibrada, né? E o Conselho Municipal de Segurança ele também pode estudar isso, propor, reivindicar, né? E trabalhar em harmonia com os demais órgãos. Então, é um projeto que eu acredito que vai trazer melhor segurança para a sociedade aqui de Balsas. Erasmo, me dá licença para me pegar um gancho aí, que ele falou nessa questão da aproximação da ajuda da comunidade para com a segurança pública. Uma vez que há muitos anos, alguns anos atrás, a gente pode dizer que não foi tanto tempo assim, né, Erasmo? Que a gente via uma desmistificação, né, quebrou isso, mas antigamente muita gente temia a polícia, tinha aquele medo, tanto que até para as crianças o povo dizia, não faz isso que a polícia vem te pegar. Então, de um tempo para cá, houve uma quebra de barreira em que hoje as crianças todos querem ter esse contato com a polícia, e é algo importante e interessante para a segurança pública municipal. Não, claro, Carol, isso começava pelos pais. Não faz isso, ou seja, aquele pai que não tem autoridade, ele chegava e dizia, não faz isso que eu vou chamar a polícia. A polícia é aquela que protege. Existem erros, mas 99% são acertos. Esses acertos é para ajudar a comunidade. E também cumprir a lei, que tem muita gente que não gosta, mas a polícia cumpre a lei. Então, nós fizemos, em um período aí, na realidade, durante toda a minha vida, nas 3 unidades que eu comandei, nós sempre procuramos aproximar a polícia da comunidade, inclusive com projetos, por exemplo. A gente tem o Pelotão Mirim, foi um projeto
que ele aproximou, por exemplo, ia ter inscrição pelo pelotão mirim, eram 3.000, 4.000 pessoas querendo 300 vagas. Então, isso fez com que a comunidade acreditasse na Polícia Militar, que ela pudesse entregar o seu filho para receber instrução, treinamento da Polícia Militar. Então, é um projeto bom, a gente fez vários, cursinho no quartel, por exemplo, ia ter um curso de soldado, se servia para o Enem, um cursinho totalmente gratuito, onde aquele aluno ele não levava uma folha de papel, tá? Tudo a gente conseguia. Então, assim, no intuito de aproximar, de entrelaçar a Polícia Militar com a comunidade. Nós somos frutos da sociedade e a nossa missão é servir o cidadão. Então, você não pode manter aquela distância, né? Nós temos um treinamento militar, mas isso não significa que você não tenha que se aproximar. Não, tem sim. Se aproximar, fazer campanhas, ir no asilo, ir na Fazenda Esperança, dialogar com aquelas pessoas que lá estão, que muitas vezes precisam de uma palavra para curar o vício e por aí vai. Então, fora isso, a gente teve também um outro projeto, que foi a alfabetização na caserna, no quartel, né? Então, pessoas aí de uma determinada idade que não sabiam ler, aprenderam a ler lá no nosso quartel. Enfim, são muitos projetos. Tem o ProERD, que é um projeto excelente, que ele previne as drogas, ajudou muitas crianças aí a não se envolverem com as drogas, porque a questão da droga aqui em Balsas é preocupante, muito preocupante. Tá? Por isso que a gente sabe o que ocorre na cidade, né? Na realidade, está faltando uma investigação maior. A Polícia Civil, de repente, mandar uma equipe especializada, os delegados que estão aqui, eles não dão conta nem do dia a dia, né? Porque tem um efetivo muito pouco, tá? E precisa-se realmente ter um trabalho, né, para que nós possamos, para que não tenhamos tantos jovens, tantos adultos, adolescentes aí que, infelizmente, estão caindo no mundo das drogas. E eu digo mais, é um mundo que, muitas vezes, ele não tem volta. Digo isso por experiência própria. Tá? Então, pai, mãe, evite os maus locais, evite as más companhias. Isso começa do berço. Tá? Porque depois o filho vai roubar o pai, vai roubar a mãe. Acabou. É difícil se ter uma recuperação. Tem. Existe uma esperança, mas não é tão fácil. Coronel, o Jornal da Boa Notícia chega também na zona rural por meio da Rádio Boa Notícia, né? Transmite o nosso jornal, além do Face, do YouTube, do Canal 13. E nós vemos ter uma indicação sua aqui para a zona rural, aqui o povoado próximo a Santa Luzia, mas atende localidades mais distantes com relação à escola. O senhor pede 5 salas, né, para a unidade lá de ensino, Dom Rino Carlesi, para atender essa demanda daquela região. Isso, nós já tivemos aí em algumas escolas, né, aqui na Açucena, lá no Santa Luzia, e fizemos essa solicitação da melhoria. Por exemplo, para se ter uma ideia hoje, a escola do povoado Santa Luzia tem apenas uma sala de aula, uma. Tem outras salas que foram alugadas pela administração, né, pela Secretaria de Educação, mas que não supre as necessidades. Não é uma residência, não é uma escola. Né? Então, eu estive lá, conversei com moradores, né, e a gente teve essa sugestão, né, e fizemos essa indicação, né, ao seu prefeito, ao doutor Érico. Esperamos aí que ele possa atender. Nós tivemos aí uma verba de 27.300.000 reais do Fundef, né, que é justamente para isso, para serem aplicados em escolas, creches da nossa cidade. Então, eu tenho certeza que todas essas creches aí que estão paradas e muitas outras escolas, elas serão todas reformadas, construídas, né, para que possamos atender. Como disse Rui Barbosa, um país se faz com homens e livros. Né? Então, livros quer dizer o quê? Com educação. Né? Então, nós precisamos investir maciçamente na educação
né, para que possamos ter um futuro melhor para a nossa juventude. Eu recordo que eu comandei o batalhão de Timon com 170 mil habitantes, e aqui em Balsas com 96. E eu vou dizer que a criminalidade aqui é muito maior do que lá. Né? Então, claro, a gente sabe que são problemas do passado, né, que muitos jovens não tiveram oportunidades. Eu não estou dizendo que isso significa só a escola. Isso vem da família, da religião, muitas vezes a falta de Deus. A gente tem que entender que segurança, né, na realidade, não é só problema de polícia, mas a educação também é primordial, né? E essas e várias outras escolas que foram indicadas pelos nossos colegas vereadores, né, elas necessitam, sim, serem reformadas, ter um material didático bom, de qualidade, centros de informática, enfim, né, termos escolas realmente onde a nossa juventude se sinta bem para poder estudar, com professores qualificados e motivados para poder transmitir o conhecimento. Vereador, algumas das, vamos supor, dizer assim, reclamações que nós ouvíamos falar bastante, do lado negativo, vinham muito da zona rural, né? Do ano passado para cá vieram muitos falatórios em questão da zona rural. Você acabou de dizer que já andou visitando algumas zonas rurais. Por que você, entre os vereadores também lá na Câmara, durante as sessões, já tem conversado, já tem feito indicações para que haja uma melhoria também na zona rural? Você já falou na parte da educação, mas já tem sido conversado outras coisas na questão talvez de infraestrutura, de saúde? Então, claro, veja bem, a indicação é simplesmente um pedido que o vereador faz ao prefeito. Cabe ao chefe do executivo fazê-la, né? Ele é o detentor da pasta, o detentor do dinheiro, mas nós fazemos essas indicações, solicitamos, né, ouvindo a comunidade. Na realidade, essa indicação do vereador é o clamor do povo, que chega até nós e faz essas solicitações. Por exemplo, tem uma estrada ali do Gado Bravim, tem um pequeno riacho de cerca assim, de uns 3 metros, mas ele é fundo. E as pessoas querem passar, eles já conseguiram lá a madeira. Nós conversamos, eu recebi fotos, eles já estão com essa madeira. Então, eu, juntamente com o vereador, com o Rafael, vamos fazer uma indicação, né, para que a Secretaria de Infraestrutura faça essa pequena ponte, para que as pessoas passem, pessoas muito humildes. De repente, é aquele local que quem vai dar uma cesta básica não passa, principalmente em virtude do rio. Eu estive lá, são 12 casas, né, de pessoas realmente pobres, que não sabem o que é um tijolo, o que é uma internet, não sabem o que é um botijão de gás. Então, essas pessoas, sim, elas que estão bem distantes, elas precisam também ser assistidas, né? Então, várias estradas já foram solicitadas, a questão, não, vamos esperar a chuva para passar, para poder passar ali a patrol e arrumar essas estradas, que é necessário, né? A zona rural, as pessoas que lá estão pagam impostos da mesma forma que as pessoas aqui da cidade, e elas também têm que ser assistidas, né? E eu acredito que o prefeito vai fazer, né, a arrumação das estradas, né, de acordo com as indicações ali dos vereadores. Coronel, vamos falar de saúde. Nós estamos enfrentando um grande problema aí, todo mundo, né? Inclusive, houve uma moção de aplauso e reconhecimento aos profissionais do Hospital Regional pela dedicação. E eu queria que o senhor, como policial militar, vereador, cidadão, falasse um pouco sobre esse assunto e até também alertasse a população nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Sim, nós fizemos uma moção de aplausos aos servidores da saúde, né? Na realidade, direcionado diretamente aos servidores do hospital regional, mas reconhecendo que todos os demais de hospitais particulares, do HBU, do São José e outras clínicas aí, são pessoas que realmente estão ali na linha de frente. Essas pessoas são os heróis que nós vamos lembrar no futuro. Aquelas pessoas que estão ali trabalhando para salvar vidas. E nada melhor que o reconhecimento,
né, a essas pessoas, muitos deles se infectaram lá. Então, nós fizemos essa moção, né, de aplauso, de reconhecimento pelo trabalho prestado. Bom, estamos aí com uma demanda crescente do número de casos. Por exemplo, como eu falei, para uns, esse vírus é um pai. Eu, por exemplo, peguei, eu não tive nada, eu não tive nenhuma gripezinha, mas me faltou o olfato. Eu passei uns 5 dias sem sentir cheiro de nada, absolutamente nada, 100% nada. E até hoje, já depois de 2 meses, né, sim, a gente sente um cheiro de fumaça. Eu fui até perguntar para algumas pessoas, então ele deixa uma sequela. Graças a Deus a minha foi leve, ou seja, ele foi um pai. Para outras pessoas, ele é um padrasto, aquele padrasto ruim. E para outras, é um inimigo mortal. Infelizmente, não está escrito na testa de ninguém quem que esse vírus vai pegar. Então, nós já sabemos, de acordo com a medicina, né, que existem pessoas do chamado grupo de risco. Né? Então, aquelas pessoas com problemas cardíacos, renais, com câncer, enfim, pressão alta e por aí vai. Então, essas pessoas, digamos, e também os idosos, né, são aquelas pessoas que, na realidade, merecem uma atenção especial. Eu, de repente, eu não sinto nada. Eu já peguei, na realidade, eu estou sem medo do vírus, porque, digamos assim, a gente tem uma certa imunidade, apesar da nova cepa, ou seja, o novo vírus. Ou seja, quem já pegou pode pegar de novo. Eu tenho um filho que está fazendo residência lá em São Paulo, na Unesp, e vez ou outra ele me relata, olha pai, eu estou com um paciente aqui de 26 anos, ele não tem nada e está em estado grave. Então você fica assim, não tem nada, não tem uma comorbidade. Então, existe na realidade o cuidado que todos devemos ter. Tá, você não sente nada, mas e o seu pai, e o seu avô? Ele é invisível, você pode estar com ele na roupa, ele está em você e você não sentir e levar para dentro da sua casa. Então existem cuidados. Um álcool em gel, lavar sempre as mãos, tá? O uso da máscara, isso vai impedir que você pegue. Isso vai impedir que você pegue. Então é uma coisa simples, não precisa se fazer o lockdown, e eu sou contra o lockdown, né? Eu sou a favor de medidas, né, digamos assim, restritivas, né, de pessoas, né, de cuidados, digamos assim, né, para que você não pegue. Então, o uso de máscara, gente, é primordial. O álcool, você lavar as mãos, é primordial. Então, você não vai pegar, porque você pega, você trisca aqui, passa a mão no seu nariz, você vai transmitir o vírus. Então, às vezes, são coisas simples que você pode evitar. Tá? Então, nesse momento de pandemia, que não é só em Balsas, que ainda não, digamos assim, não está, o hospital de campanha não está lotado, apesar dos 12 leitos de UTI estarem lotados, digamos assim, que tem gente na fila. Tá? Então, aquela pessoa que precisar, realmente, ela vai ter que sair aqui da cidade. Então, então assim, primeiro sintoma não é para ficar em casa esperando ficar doente, é para procurar um médico imediatamente. Então, assim, é um momento da população se cuidar, tá? de todos nós nos cuidarmos, porque essa nova cepa do vírus, ela é perigosa, tá? Ela está pegando jovens. Então, não é mais só os velhinhos, não. Tá? Não é mais só quem tem problemas cardíacos, não. Tá? A gente não tem aqui que causar pânico, não. Como eu falei, eu por enquanto eu não tenho medo ainda. Tá? Mas cuidado eu tenho. E todos nós devemos ter. Tá? Então é isso que a gente pede para a população, né? E também parabenizar todos esses profissionais aí que estão aí arriscando suas vidas. Né? Então esse reconhecimento, nós fizemos essa moção de aplausos, né, principalmente em virtude aí da inauguração
do centro de hemodiálise que vai atender 60 pessoas. Né? Então, são 60 pessoas, e eu conheço algumas que moram em São Luís, que moram em Imperatriz, pessoas que tiveram que ir embora, deixaram a sua família, seus filhos, sua casa, para não morrer. E essas 60 pessoas, claro que não são todas de Balsas, são da regional, mas elas vão estar mais próximas de suas casas. Elas vão poder ficar com sua família. Tem gente que está pagando aluguel de casa. Então, é uma ótima ação aí do governo do Estado, né? Inclusive, nós indicamos aí o título de cidadão balsense ao doutor Carlos, que é o secretário de Saúde, que é uma pessoa que, digamos assim, muito solícita, tá? Que se preocupou com a cidade de Balsas. Então, a gente também tem que reconhecer, independente de que partido seja. Tá? O cara é de outro partido, você vai homenagear aquele cara? Sim, ele está fazendo um bom trabalho. Tá? No dia que não fizer, eu falo mal. Mas ele está fazendo um bom trabalho e merece um reconhecimento. De vereador. Não pode ir. Continuando falando aí na área de saúde, na sessão de ontem você fez uma indicação que priorizassem na campanha de vacinação os profissionais que trabalham com atividades essenciais aqui no município de Balsas. Fala um pouquinho sobre essa indicação. Isso. Conversando, inclusive, com alguns amigos, na realidade, o que me levou a fazer isso foi uma notícia que nós ouvimos do ex-ministro da Saúde, onde ele disse que os presos teriam prioridade, inclusive na frente dos policiais. O preso está lá quieto, está no canto dele, e o policial que está ali, correndo, ele atende uma ocorrência, socorre pessoas, está muitas vezes mexendo com pessoas infectadas pelo vírus, e ele não vai ter, ele vai ficar para trás, não que o preso não mereça, não estou dizendo isso, mas eu acho que é uma escadinha, tá? E os policiais que estão ali, eles merecem, assim como os bombeiros. Né? O bombeiro, ele tem uma ambulância, ele socorre pessoas da mesma forma que outros profissionais de saúde. Por que o corpo de bombeiro não está incluso nisso? Está errado. Nós precisamos corrigir o erro. Os garis que estão aí apanhando lixo, pega aquele lixo que muitas vezes de uma pessoa infectada, é só dois ali naquele carrinho tal, que saem pegando lixo tal. Sim, mas eles são humildes, mas eles também têm direito. Tem essa prioridade. Então, os caixas de supermercado, você está aqui no caixa, se qualquer supermercado que você vá, tem aquela fila. Então, essa pessoa passa por centenas de pessoas. Não me interessa se ele está no supermercado grande, num pequeno. O que interessa é que, na minha opinião, ele tem direito, assim como os empacotadores e outros, né? A meninazinha que entrega o pão ali, tá? Aquela funcionária lá, e outros. Né? Nós falamos, por exemplo, o professor que for dar aula presencial, tá? Ele também tem, na minha opinião, ele deve ter o direito. Os caixas de instituições financeiras, tivemos, inclusive no Banco do Brasil, várias pessoas pegaram, porque estão atendendo ali o público. Então, porque eu sei que muita gente merece, muitas classes merecem. Muita gente já me mandou pelo WhatsApp, coronel, eu sou taxista também, todos merecemos, e eu acredito que essa vacina, se Deus quiser, até o final do ano vai estar para todos nós. É o que a gente espera. As vacinas foram compradas, só que não dá para se fabricar tudo de uma vez. Né? Tem mais de 200 milhões de doses na fila para chegar. Ela está sendo fabricada e vem. Mas até lá tem aquelas pessoas que estão na linha de frente. Ou seja, é o que a gente chama de serviço essencial. O que é aquele essencial? É aquele serviço que você pode fazer, que você não faz lá da sua casa. A minha esposa ela é professora. Hoje ela está dando aula, né, de casa. O policial não. Ele tem que estar cara a cara ali com o cliente dele, com as pessoas.
Tá? O caixa da mesma forma, o bombeiro, o gari, aquele cidadão que entrega água, que entrega o gás, né? Está fazendo isso direto, isso é necessário. Então, se decreta um lockdown, muita gente vai ficar em casa, mas tem certos profissionais que não ficam. E são esses profissionais, do meu modo de ver, eles devem ter prioridade. Claro, sem passar na fila dos idosos, sem passar, estou falando para seguir aquela sequência, mas eles necessitam. Você já pensou? 12 policiais pegam um Covid, é uma viatura a menos na cidade. Quantos assaltos e quantas mortes vão ocorrer se uma viatura que era para estar policiando? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Então, foi um projeto que nós fizemos aí no intuito de dar um direito a essas pessoas que estão lá na linha de frente, que não param de forma alguma. Sábado, domingo, feriado, eles se encontram lá, trabalhando pelo bem da população. Coronel, são muitas temáticas importantes, né, mas o tempo já chegou ao fim, mas nós vamos dar mais uns 5 minutos, né, Carol? Eu queria que o senhor falasse em relação a como funciona o gabinete do vereador Coronel Medeiros. Para quem quiser procurar o coronel, pessoa física, instituição, associação, como fazer? Como é que funciona lá, coronel? Olha, o nosso gabinete ele é composto por mim mais 6 assessores, né? Todos os 6 eram para estar lá, mas agora com umas restrições, né? Tem uns que fazem trabalho fora. Então, eu tenho um assistente social, tenho um rapaz da mídia, né, que edita imagens, etc, etc. Tenho o meu chefe de gabinete, tenho o meu assessor especial e outras 2 pessoas que trabalham conosco. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi fazer um curso de atendimento ao público. Peguei os meus 6 assessores, nós conseguimos uma sala e todos fizeram um curso de atendimento ao público, com a professora Renata, inclusive, obrigado, amiga, se estiver nos assistindo aí, para que todos esses profissionais pudessem atender bem. Eu disse, qualquer pessoa que chegar no meu gabinete, tá? Pobre, rico, com gravata ou sem gravata, ele tem que ser bem tratado. Então, por isso que a primeira coisa que eu fiz foi fazer esse curso. Na realidade, lá todos, inclusive, tem uma fardazinha, uma farda verde com o meu nome, Coronel Medeiros, vereador e tal. Tipo assim, para identificar, né? Então, nós trabalhamos, como eu sempre disse, o vereador ele não tem horário, sábado, domingo. Eu estou todo dia na Câmara Municipal, não é o único dia que eu não vá lá. Tá? A gente sai, porque se você ficar só dentro do gabinete, você não conhece a realidade da cidade. Então, a gente sai, vamos visitar uma rua, uma comunidade, uma associação que nos chama, e a partir de amanhã, nós vamos estar com um celular. O celular, ele vai constar para opiniões, denúncias, sugestões para a melhoria da nossa cidade. Então, amanhã eu já estou com esse celular, só que eu não trouxe o número ainda. Ficou lá em casa, acabei de fazê-lo. Uma pena, mas a gente vai distribuir aí para que as pessoas possam falar com o vereador diretamente, tá? Dar suas sugestões. Então, esse celular ele vai ficar comigo, guardado, só eu vou ter acesso. Tá? Então, essas demandas a gente vai passando. Tá? Então, é um canal aberto com o público. E uma outra coisa, eu vou dar resposta para as denúncias que eu recebi. O que foi que eu fiz? Não vou só para dizer, eu peguei e vou botar aqui debaixo e não fazer nada. Não. As denúncias, a gente está recebendo, inclusive, eu já recebi no meu WhatsApp particular algumas denúncias, né? E essas denúncias a gente tem feito o encaminhamento necessário. Tá? Então, as sugestões que as pessoas tenham para a melhoria da nossa cidade, opinião de funcionamento. Hoje a Câmara Municipal está funcionando com a restrição de público, se é necessário, né? Isso foi acertado com todos os vereadores, junto com o presidente da Câmara. Né? Tem apenas um assessor por vereador para participar das sessões.
né, justamente para também termos essa medida de contenção. Então, o nosso gabinete está aberto para qualquer pessoa, tá? Conversas, opiniões, para sugestões, denúncias, enfim. Eu posso dizer assim, o gabinete do povo, onde o povo tem vez, voz, tá? E ele pode ir lá. Lembrando que a função do vereador, que às vezes tem muita gente que não sabe, é fazer leis, aprovar leis. Essa é a principal função do vereador, juntamente com a fiscalização, que é um direito constitucional que o vereador tem, de fiscalizar qualquer local público. O próprio nome já diz, público, né? Então, isso é o que nós fazemos, né? Eu agradeço aí às pessoas que têm confiado no nosso trabalho, têm mandado mensagens, tá? Isso é muito bom, porque isso nos motiva mais ainda. É isso aí, Carol, as considerações finais do coronel, mas aqui rapidamente, o Nelson Botelho, o Gisley Santos, meu vereador, parabéns pelo trabalho, Erivaldo Vicente, Elza Maria, tem que divulgar o número do celular, coronel, ele vai divulgar em outra oportunidade. Sim, com certeza. E muito obrigado, coronel, por estar aqui novamente com a gente, nós agradecemos. Eu que agradeço, tá? Que Deus abençoe a cada um, a todas as pessoas que estão aí nos assistindo, tá? Contem conosco, Deus é maior.